Olá! Vídeo de hoje é sessão contigo. Nós vamos comentar sobre o divórcio da Yasmin Brunet e do Gabriel Medina. Vamos começar? Antes de tudo, vamos fazer um disclaimer aqui. Nós não temos qualquer pretensão de expor, desmoralizar ou revelar qualquer informação confidencial e vexatória sobre celebridades. Tá certo? Nós pegamos informações que estão disponíveis publicamente, sites, etc., e fazemos alguns comentários e vemos algumas possibilidades conforme a lei. Tá certo? Toda informação que está aqui está disponível na internet e você mesmo pode verificar. O que a gente está fazendo aqui? Pegando essas informações, verificando algumas possibilidades jurídicas e fazendo uma análise, tá certo? Não temos nenhuma informação de bastidores e não temos aqui nada confidencial. Nem conhecemos essas pessoas. Antes de começarmos, peço que você dê o seu like e se torne assinante do canal Bruno Godoy Advocacia. E caso queira algum caso de celebridade que você gostaria que comentássemos, pode colocar nos comentários, tá certo? Vejamos o caso. Suposto motivo da separação de Gabriel Medina e Yasmin Brunet é revelado. Estão aqui vendo a Capricho, né? Foi anunciado em 27 de janeiro, né? A assessoria de imprensa disse que eles não estão mais juntos, tá certo? Estava incomodado com ciúmes, aí tem toda uma parte psicológica aí que amigos dizem que é muito controlador, tem todo aí um drama psicológico. O que nós podemos ver aqui? A mansão onde os dois viviam. Por quê? Porque essa mansão, como esta e outras notícias vão mostrar, ela vai ser a única coisa que parece que vai ser partilhada, tá certo? Uma pausa na sua carreira, quanto à saúde mental. Gabriel. Voltando aqui. Esse aí é o caso que estamos estudando. Celebridades, na grande maioria dos casos, tá certo? Dificilmente um casal com muito dinheiro, seja celebridade ou não seja celebridade, vai ter prejuízos patrimoniais na separação, tá certo? Por quê? Porque eles fazem instrumentos jurídicos que normalmente as pessoas comuns não conhecem ou não fazem, tá certo? O principal no caso de pessoas com muito patrimônio ou muito famosas, eles principalmente mudam para separação de bens. Normalmente, você vê que as celebridades estão sempre casando e separando direto, tá certo? Mas os dois mantêm a condição patrimonial, tá? Por mais que separem, tá certo? Tem aqueles atores famosos, atrizes de Hollywood. Quantas vezes Elizabeth Taylor casou, hein? Zaza Gabor, né? Eles separaram, acho que tiveram. Zaza Gabor teve 6 divórcios. Isso numa época, Segunda Guerra, anos 1940. Divorciou 6 vezes, tá certo? 80 anos atrás, hein? Uma época bem mais conservadora do que hoje, tá certo? Mas por que elas fazem isso? Porque elas não têm patrimônio comum, tá certo?
casam, juntam, separam, continuam com os mesmos bens e com os bens que amealharam, tá certo? Eles não partilham. Por quê? Porque separação de bens não tem partilha. Com raras exceções. No caso, a Yasmin e o Gabriel, eles têm a casa, né, a mansão em comum. Você pode usar esse artifício? Você pode se casar por separação de bens e ter essa mesma situação? Pode. Como é que se faz isso? O advogado faz uma escritura pública de pacto antenupcial no tabelionato de notas, e aí aí faz isso, lavra a escritura. Aí vocês vão ao registro civil de onde vocês residem, né, para entrar com a habilitação no casamento, levando essa escritura pública de pacto antenupcial. E aí vai ter uma verba. Aí vocês se casam, quando vocês forem se casar, vai ter uma verbação de separação de bens. Tá certo? E aí, depois do casamento, o que vocês vão fazer com essa escritura? Vocês vão levar no registro de imóveis, tá certo? Ah, não tem imóvel nenhum. Isso é um dos documentos que se chama registro atípico, tá certo? Ah, eu tenho vários imóveis em vários lugares. Você vai levar no registro de imóveis onde o casal mora e em cada um dos registros de imóveis onde você tem imóveis para averbar a separação de bens, tá certo? Pode ter certeza o quê? E celebridades desse nível fazem isso. Toda vez que essas celebridades se casam, tem algum advogado de alto nível nos bastidores que ninguém vê, que vocês não veem, que estão organizando a condição patrimonial do casal. Tá certo? E você pode fazer isso. E tem situações que é conveniente fazer isso. Tá certo? Por exemplo, o casal tem um patrimônio, já é rico desde o nascimento, tá certo? Já tem muito dinheiro desde o nascimento. Tá certo? O que nós temos? Desde a adolescência já sabe que vai se casar com ajuste patrimonial. A adolescente já sabe, não vai casar ainda, mas já sabe que o patrimônio no casamento, o regime de patrimônio no casamento vai ser importante você estar continencial. Rico já sabe isso desde que nasce. Tá certo? Não tem uma certa escola aí em São Paulo que ganhou notoriedade, teve uma história aí referente a um professor que teve um telelê aí, uma escola uma escola de ensino médio cuja mensalidade é de mais de 10 mil reais. Ou seja, quanto de renda devem ter os pais desse garoto, desses alunos? Quanto você acha que deve ser a renda ou o patrimônio desses pais? Pode ter certeza de uma coisa, todo mundo que está ali, aqueles adolescentes ali que estão naquela escola, já sabem, já aprenderam que vão ter que ter toda uma estrutura patrimonial. Por quê? Porque eles já vão começar a vida bem de vida. Isso, uma coisa é quem já nasceu rico. Agora, mesmo para a classe média, está ficando interessante. Por quê? Porque as pessoas estão se casando muito tarde. Muito tarde em relação à média normal. Antes as pessoas se casavam com 20, 25 anos, começavam a vida casadas, a mulher não trabalhava, faziam patrimônio juntos, e aí havia um interesse maior na comunhão de bens, porque eles iam fazer o patrimônio juntos. Agora, isso está mudando. Por quê? Porque as pessoas já têm patrimônio grande ao se casarem. Já tem patrimônio grande. E não é só casar, a união estável é igual. Tá? Para todos os efeitos práticos, ela é igual. Tá? E hoje tem gente casando com 40, com 50 anos, 60 anos. Se você pensar a 2000, 10 anos, 20 anos atrás, isso era estatisticamente pouco frequente.
Agora está ficando mais frequente, né? As pessoas têm o primeiro casamento, separam, aí mais tarde na vida encontram a pessoa, tem outra união, tá? E homens e homens, e homens e mulheres, ou homens e mulheres, mulheres e mulheres, hoje homoafetivo ou heteroafetivo, igual. Que nós está tudo equiparado para todos os efeitos práticos. O que nós temos aqui então? É que as pessoas estão se casando mais tarde, já com patrimônio constituído, já com a vida feita. Muitas vezes as duas partes. Tá? As duas partes já estão fazendo sua união com a vida já resolvida. Antes isso não era tão frequente assim, agora está. E aí, um planejamento patrimonial pode ser muito importante, tá certo? Para evitar prejuízos graves para qualquer uma das partes. Tá? E se você, aqui vai um conselho importante, conselho jurídico importante. Se você está namorando sério, tem a pretensão de juntar, já conversa com o advogado e já pensa em planejamento patrimonial. Tá certo? Por quê? Porque o advogado vai apresentar opções, vai criar uma estratégia para o casal se decidir e prejuízo para os dois. Normalmente, quem tem riqueza de berço faz isso desde já sabe por tradição familiar que é assim. Tá? Mas, agora, qualquer pessoa que está numa situação patrimonial de classe média, já tem mais de imóvel, já tem carro, já tem uma boa situação financeira, precisa já pensar em planejamento patrimonial assim que você começa a ter pretensão de casar. Tá certo? Agora, eles realmente fizeram isso? Tem alguma informação sobre isso? Não, mas isso aqui é tão frequente entre pessoas com muito dinheiro que seria uma surpresa não terem feito isso. Acontece. Tem cantores famosos que perderam muito dinheiro em casamentos, que pagam pensões extraordinárias, né? Teve uma época aí, antes de se tornar senador, o ex-jogador Romário, ele teve vários imóveis penhorados e leiloados. Para quê? Para pagar a pensão alimentícia. Tá certo? Todo esse planejamento. Por quê? Falta de planejamento, falta de organização, de planejamento patrimonial, de revisar a pensão, de pagar a pensão em dia. Tá certo? Vamos agora a outro aspecto. O casal é jovem e o casamento durou pouco. Diz o Wikipedia, o casal permaneceu casado entre dezembro de 2020 e janeiro de 2022. Durou um pouco mais que um ano aqui. 1 ano e um mês. Um casamento durou pouco. E é um casamento de pessoas relativamente jovens, que não tiveram filho. Gabriel com 28, Yasmin com 33. Alguns chamam isso de casamento de início, starter marriage. Já procurem no Google se vocês acham essa informação. Casam bem jovens, separam-se em pouco tempo, não têm filhos e não têm patrimônio comum. Ou seja, enquanto eles estão se separando, enquanto Gabriel Medina e a Yasmin se separaram, os advogados já estão preparando tudo nos bastidores. Tá certo? Mas é uma situação aparentemente relativamente simples. Por quê? Porque eles têm pouco patrimônio comum, não têm filhos. Tá certo? Um divórcio simples, por quê? É um divórcio que pode ser feito tanto judicialmente, né, quanto extrajudicialmente. Tá? Pode ser feito por ação judicial ou pode ser feito por escritura pública no cartório.
Tá? Não temos guarda, não temos visita, não temos pensão alimentícia para cuidar. É só dividir, partilhar o patrimônio comum, né, que diz aqui a reportagem que se trata de somente da casa em que viviam. É a única coisa que tinham em comum. Vamos abrir. Após separação, Medina e Yasmin estão vendendo mansão. Tá certo? Mansão pé na areia em Maresias, que era o domicílio comum do casal. Tá certo? Nasceu, oficializou no Havaí. Ó, interessante aqui, o casal oficializou a união no Havaí. Você pode se casar no exterior? Pode. Pode se casar no exterior. E pode viver no Brasil? Pode. O que acontece? Tem um artigo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que a regra geral sobre casamento é a regra do domicílio. Você se casou num outro lugar, mas veio para o Brasil. O que tem que ser feito então? Vai valer o casamento nas regras do Brasil que estão vivendo no Brasil. Tá? Aí você tem que pegar a certidão de casamento que foi feita lá fora, pegar o tradutor, ir ao primeiro registro civil da sua cidade. Em São Paulo é na Praça da Sé, tá certo? O primeiro ofício do registro civil, traduzir essa certidão de casamento, e aí você vai ter uma certidão de casamento com validade nacional, tá certo? Vai ter que ser feito por tradutor juramentado, tem uma série de procedimentos administrativos, e aí ela fica valendo no Brasil, tá certo? Eles se casaram no Havaí, provavelmente já tem advogado nos bastidores que pegou essa certidão e já fez esse procedimento administrativo. Tá? Relação, afastamentos e atritos, tá certo? É isso. É bastante provável que esse casal, cada um vai se casar com outras pessoas, um casamento mais duradouro, com assuntos mais complexos para cuidar, patrimônio mais complexo, filhos, guarda, pensão. Mas neste caso não teve, tá certo? Mas pela experiência de vida se sabe que normalmente eles provavelmente vão ter isso em outras situações. Pode não acontecer? Pode, mas o mais provável é que aconteça, tá certo? Esses são os meus comentários jurídicos desse divórcio. Qualquer assunto de divórcio, consulte o seu advogado de confiança. Muito obrigado.